Olá, aluno e aluna carioca. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane. Alguns de vocês já me conhecem, mas para quem ainda não me conhece ou não pode me ver, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho cabelo escuro, olhos escuros, estou usando meu cabelo solto, vestindo uma blusa coral e usando um curativo no nariz. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. E sabem o que vamos fazer? Nós vamos localizar informações em alguns textos. Isso mesmo, vocês sabiam que localizar informações em textos é muito importante para a nossa vida, no nosso dia a dia? Por exemplo, você está passando pela rua e vê um cartaz, um outdoor, ou então você vai ler um livro, um jornal, uma revista. É importante conseguir localizar as informações que aquele texto está te trazendo. E nós podemos localizar essas informações em textos verbais, que são aqueles que predominam a escrita, a palavra escrita, em textos não verbais, que são aqueles que predominam os signos visuais, como as imagens, gestos, e também os textos mistos, que utilizam palavras e signos visuais. E nós, nesses textos, podemos localizar as informações. E hoje eu trouxe uma leitura, um livro, e eu vou te mostrar como você consegue ter acesso a outros livros, a outras histórias, através do aplicativo Rio Educa em Casa. Acompanhe aí na tela. Você vai abrir o seu aplicativo Rio Educa em Casa e clicar na opção Outros. Depois, vai até a opção Sala de Leitura. Em seguida, vai escolher a opção Ensino Fundamental 1. E aí você encontra diversas opções de leitura, diversos livros, e você pode conhecer várias histórias. Eu escolhi uma hoje e trouxe para a gente conhecer e localizar as informações dessa história. Vejam! Hoje eu escolhi o livro A Descoberta do Adriel, para a gente ler junto, e aí nós vamos localizar as informações dessa história. Essa é a capa do livro, A Descoberta do Adriel, escrito por Mel Duarte e ilustrado por Liaisa Morena. Oi, eu sou Adriel, tenho 13 anos e amo ler. Peguei o gosto porque desde pequenininho minha mãe e minha tia liam histórias para mim e me diziam: Adriel, quem lê nunca está sozinho. E é verdade. Vou te contar um segredo. Quando leio, sou capaz de ser tudo o que eu quiser. E ainda posso viajar para vários lugares de uma só vez. Já me disseram que os livros dão superpoderes e estou tentando descobrir qual é o meu. Por meio da leitura, tenho aprendido tanto que resolvi compartilhar com o mundo. Então, criei um espaço na internet para incentivar crianças a gostarem de ler e estava dando certo. Até que fui surpreendido. Pessoas malvadas ficaram irritadas comigo por causa da cor da minha pele. Elas diziam que gente como eu não sabe ler. Como pode? Minha família sempre me falou que nossa raça é linda e nunca duvidei disso. Nesse momento, eu entendi o que era o racismo. Naquela noite, não quis nem ler. Fui dormir triste e tive um sonho enigmático. Eu estava deitada aos pés de um baobá, quando, de repente, apareceu um homem bem mais velhinho, com a pele mais preta que a minha, que dizia: Adriel, você não está sozinho. Sua cor é ancestralidade. E o que define quem somos são nossas atitudes. Siga seu caminho e lembre-se do que aprendeu nos livros. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Quando acordei, me senti melhor. Voltei à página e, com a ajuda da minha mãe, respondi aos ataques com educação e avisei: racismo aqui não. Tanta gente me apoiou, foi incrível. Minha história saiu até no jornal e ganhei um montão de livros. Depois disso, descobri que meu superpoder é o conhecimento
E os livros são um remédio para curar qualquer tipo de preconceito. E aí, crianças, gostaram de conhecer a história do Adriel? Essa história é baseada em uma história real, do menino Adriel. E a partir das informações que esse texto, que essa história nos trouxe, nós vamos localizar algumas informações. Eu trouxe algumas perguntas para a gente responder. Vamos lá? E aí, crianças, vocês lembram qual é o título da história? Será que você consegue lembrar? Se você não estiver lembrando, não tem problema. Eu trouxe uma dica, a capa desse livro. E aí, agora você consegue localizar essa informação? Isso mesmo, o título da história é A Descoberta do Adriel. Agora, nós vamos responder algumas perguntas a partir das informações da história. Você ouviu essa história com atenção? Eu acredito que sim. Então, nós vamos conseguir acertar todas essas perguntas. Vamos para a próxima. Qual a idade de Adriel? Eu lembro que no início da história, ele fala a idade dele. E aí, você lembra? Se você não está conseguindo lembrar, não tem problema. Eu vou trazer um pedaço da história. Então, vamos ler o trecho da história para descobrir qual é a resposta. Oi, eu sou Adriel, tenho 13 anos e amo ler. E aí, crianças, qual opção nós vamos marcar? Ele diz que tem 13 anos, então vamos marcar a última opção, que fala a resposta 13 anos. Mas nessa história tem uma parte que não é tão legal assim, que é a parte que o Adriel fica bem triste. E aí, você consegue lembrar o que aconteceu que deixou o Adriel triste? Vamos ver qual é a pergunta. Adriel ficou muito triste porque descobriu que tem superpoderes, foi vítima de racismo ou ganhou um montão de livros. Se você não está lembrando, nós vamos ler o trecho da história e descobrir qual é a resposta certa. Pessoas malvadas ficaram irritadas comigo por causa da cor da minha pele. Elas diziam que gente como eu não sabe ler. Como pode? E aí, crianças, vocês conseguem responder essa pergunta? Nós conseguimos, a partir desse trecho, localizar essa informação. Localizar qual foi o motivo de Adriel ter ficado muito triste. E aí, qual opção nós vamos marcar? Isso mesmo, o Adriel foi vítima de racismo e é por isso que ele ficou muito triste. Bom, o que aconteceu com Adriel é crime. A gente sabe que racismo é crime e é importante respeitarmos a diversidade. Mas essa história, no final, o Adriel consegue dar uma resposta e continua com o seu projeto de leituras. E vamos para a próxima pergunta. Quem aparece no sonho enigmático de Adriel? Sua mãe, sua tia ou um homem velhinho? Vocês lembram? Eu trouxe o trecho da história para a gente relembrar. Eu estava deitado aos pés de um baobá quando, de repente, apareceu um homem bem mais velhinho, com a pele mais preta que a minha, que dizia: E aí, crianças, quem apareceu no sonho enigmático de Adriel? O texto diz que foi um homem bem mais velhinho. Então, nós vamos marcar a última opção, um homem velhinho. E ao final da história, o Adriel descobre qual é o seu superpoder. Lembra que ele diz lá no início que ele, através da leitura, viajava e estava tentando descobrir qual era o seu superpoder? E aí, crianças, nós vamos para a próxima pergunta, que é: Adriel descobriu que o seu superpoder é viajar para os lugares, a alegria ou o conhecimento? Vamos ler o trecho da história que ele fala. Depois disso, descobri. Meu superpoder é o conhecimento. E os livros são um remédio para curar qualquer tipo de preconceito. E aí, crianças, qual o superpoder de Adriel? Isso mesmo, o conhecimento. Depois de conhecer a história do Adriel, o Cauã, aquele nosso amigo do material Rio Educa, decidiu escrever um e-mail
e mandar para o Adriel. Ele escreveu falando um pouquinho sobre o que ele pensa. Vamos ver o que ele mandou? O Adriel tem um canal onde ele fala e comenta sobre alguns livros que ele lê. E aí o Cauã decidiu mandar esse e-mail para ele. De Cauã, assunto: adoro seu canal. Olá, Adriel. Tudo bem? Eu me chamo Cauã. Tenho 7 anos e adoro seu canal, Livros do Dri. Fico feliz que, apesar dos ataques de racismo, você continuou incentivando outras crianças a lerem. Estava conversando com a minha avó que algumas pessoas se acham no direito de nos atacar por conta da cor da nossa pele. Mal sabem elas que nós temos orgulho da nossa cor, nossos traços e nossa ancestralidade, e que ataque nenhum vai nos calar. Eu tenho uma dica de leitura para você falar no seu canal. O nome do livro é O Pequeno Príncipe Preto. Abraços carinhosos, Cauã. Lembra que eu falei lá no início da nossa aula que nós vamos localizar informações de um texto? Então, esse texto que o Cauã escreveu por e-mail para mandar para o Adriel tem algumas informações, não é mesmo? E nós vamos localizar algumas delas. Vamos para a primeira pergunta. O Cauã enviou um e-mail para Adriel dizendo que tem vontade de criar um canal, adora o canal de Adriel ou não conhece o canal de Adriel. E aí, crianças, vocês lembram o que o Cauã falou no e-mail? Isso mesmo, ele fala que adora o canal de Adriel. Ao final do e-mail, o Cauã indica uma leitura, um livro para Adriel. Vocês lembram qual era o nome desse livro? Qual o nome do livro que Cauã indica para Adriel? Nós temos algumas opções, preste atenção. O Pequeno Príncipe, Princesas Negras ou Pequeno Príncipe Preto? Quando você estiver fazendo alguma questão de localizar informações explícitas em um texto, você pode voltar ao texto e tentar localizar aquela informação. Se você lembrar de cabeça da história, do texto, é melhor ainda. Mas não tem problema quando a gente volta para localizar e dar aquela resposta certinha. Vamos voltar e responder essa questão. E aí, qual é o nome do livro que Cauã indica para Adriel? Isso mesmo, O Pequeno Príncipe Preto. O Adriel é um menino que adora compartilhar sobre as suas leituras. Inclusive, eu tenho mais uma dica de um canal de meninas que fazem parte da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e também gostam de compartilhar suas leituras, livros que acham interessantes. Vocês podem pesquisar na internet, Pretinhas Leitoras. Eu tenho certeza que nesse canal você vai encontrar bastante dicas de leitura bem legal. E agora que nossa aula está quase chegando ao final, eu quero deixar um desafio para vocês. Dê olho nas informações do texto. Para localizar as informações em um texto, precisamos ler com atenção. Leia a conversa entre Dandara e Alice. Em seguida, responda as perguntas em seu caderno. Oi, Alice. Passando para lembrar sobre a feira literária da escola na terça-feira. Pode deixar, não vou esquecer. Que tal tomar um sorvete depois? Super topo. Vou chamar a Lorena também. Uhul! E aí, nós temos as perguntas. Você vai ler essa mensagem, ler a conversa entre Alice e Dandara e responder essas perguntas em seu caderno. Primeira pergunta. Sobre qual evento Dandara fala na mensagem? 2. Qual dia da semana ele acontecerá? E 3. O que elas vão fazer depois do evento? Bom, a nossa aula já está chegando ao final e eu espero que vocês sigam as dicas de leituras que eu dei para vocês. Eu fico aguardando vocês nos próximos encontros. Beijos e até mais!